intercessão é relacionamento. Com quem nós gostamos e com quem nós não gostamos, com quem nós temos aproximação e com quem não. Nós oramos aí, Senhor, são os pilotos de avião. Qual é o relacionamento que eu tenho com piloto de avião, com aeromoça, com o prefeito, nenhum. Mas é bom, né? Outra coisa aqui também, a lei da oração, irmãos, é a lei mais importante do universo. Ela pode sobrepor-se às outras leis, trazendo a intervenção de Deus. Aquela passagem lá que eu acabei de ler logo no começo, da Esther, estava determinado que o povo judeu seria destruído. E a Esther, vamos orar, vamos jejuar. Olha, eu não posso mudar a lei, mas eu sou o rei, eu dou autoridade para vocês pegar em pau. Isso foi naquela época, hoje não, viu, irmão? Foi naquela época, foi para defender, porque eles seriam mortos. Não, mas hoje também, irmão, irmão dizia, se hoje alguém quiser nos matar, né, e de repente o presidente, olha, eu fiz uma lei, mas vocês podem se defender. Amém? Aí, irmãos, os judeus se defenderam, pegaram em pau e mataram dos doidos lá que queriam matar eles. Então, Daniel também, irmão. Daniel é a mesma coisa. Deus mudou a lei ambiental, mudou o instinto do animal. O animal que era feroz ficou bem calminho. E Daniel ficou ali, irmão, vendo aqueles leões, né? Então, irmãos, a oração, ela pode. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, ali já tiveram problemas resolvidos? Às vezes uma lei, muda a lei da aposentadoria. Às vezes muda uma lei, você está precisando de uma coisa, irmão. Deus toca lá nos políticos, nos deputados, nos vereadores, nos senadores, para mexer a lei e para ir a teu favor. Hoje Jesus mexe logo para me aposentar. Né? Então, é complicado, né? Agora também é assim, irmãos. Então, poxa, nós temos que atentar a isso aí. Outra coisa aqui também, a intercessão coloca você numa sociedade sagrada com Deus. É muito bom a gente ser sócio, né? A irmã Rosiléia vive procurando uma sócia aí para o estabelecimento. Só não vai ter salário. Aí você não vai encontrar sócio. Então, irmão, a intercessão é você estar em sociedade, né? Uma sociedade sagrada, irmão. Que coisa maravilhosa, né? É você se colocar ali na brecha. E irmãos, o galardão, você vai ganhar o galardão, porque toda a sociedade, irmãos, tem o compartilhamento dos lucros, dos dividendos. Então, irmãos, a Bíblia diz, né, que nós receberemos o nosso galardão. Outra coisa aqui também que eu coloquei, através da oração, irmãos, uma coisa maravilhosa, você toca, irmãos, o trono de Deus. Né? Poxa, às vezes você não toca o coração de alguém que tem um coração muito duro, mas você tocando o coração de Deus, Deus vai mover aquela pessoa. Né? Quantas situações nós já passamos, só Deus mesmo para agir ali naquele momento. Então a oração, irmão, faz com que você toque o trono de Deus. E como é bom, né, irmãos, nós estarmos... não sei como, irmãos, as pessoas, elas estão na casa de Deus e não têm vontade de falar com Deus. Como que pode a pessoa estar na igreja e não gosta? Agora é aquilo, irmão, é por isso, irmão. É por isso que as pessoas não
conseguem. Mas na verdade, falar com Deus não precisa ser exatamente só aqui, né? Nós temos que falar com Deus 24 horas por dia. Né? É em casa, é no trabalho. Eu vejo em todo momento, eu estou sempre falando, sempre orando, sempre pedindo graça. Falando da palavra. Então, irmãos, as pessoas não têm uma intimidade. É por isso que tem um monte de gente que está com a vida destruída. É por isso que o inimigo entra e ele faz um furdúncio, faz uma bagunça, faz uma lambança, né? Então, é muito ruim. Outro ponto aqui também, ao ouvir o chamado de Deus, irmãos, o intercessor, ele busca estar numa atitude de escuta para ouvir por quais necessidades interceder. Então, irmãos, quando nós nos envolvemos com a intercessão e nós nos envolvemos no chamado aí de virar uma pessoa que busca a presença do Senhor, você fala: Senhor, eu devo orar por qual problema? Qual motivo? E aí Deus, irmãos, ele vai estar, olha, ora por isso, ora por isso, ora por essa pessoa, ora por essa nação, ora por esse problema, ora por essa dificuldade. Então, irmãos, na oração, você acaba emprestando o seu ouvido para Deus, o seu coração, e Deus vai trazendo os problemas das pessoas. Deus vai trazendo e aí você vai orando. Irmãos, eu posso anotar os meus pedidos de oração? Pode, irmão. Pode. É que nós aqui não fizemos uma cestinha, né? Não, nunca fizemos ou já fizemos alguma vez? Já, né? Lá embaixo. Mas eu estou pensando em trazer isso. Não tem problema, irmão. Tem aquelas igrejas, eu costumo pregar muito em Mariporã, a igreja de um amigo meu lá na Santa Inês, irmão, que tem uma mesa lá cheia de fotos, cheia de retratos, cheia de pedido de oração. Não tem nenhum problema. Porque nós não conseguimos, irmão José, guardar tudo na nossa mente. Então você pode ter uma colinha santa, né? Você pode ter uma colinha ali. Eu mesmo, irmão, eu tenho um livro de oração, um livro não, um caderno de oração, de vez em quando eu pego ele. Tem lá uns tópicos, irmãos, tem um livro chamado Intercessão Mundial, parece que era editado pela Missão Horizontes, o pastor Davi Botelho, que é de Monte Verde, ali em Camanducaia, parece que é Minas Gerais, aqui em Minas Gerais. Irmãos, ele coloca, a equipe que escreveu aquele livro, coloca vários países e o motivo de oração por cada país. Qual a necessidade de oração? Porque e aí você pega lá e vai folheando. E aí você vai vendo as necessidades, né, de oração. Então não é pecado, viu, irmãos, você anotar. Porque aquilo a gente tem a tendência de esquecer, né? O grande pregador Charles Spurgeon, irmãos, ele disse: quando Deus deseja fazer uma grande obra, ele primeiro coloca o seu povo para orar. Então, irmão, e Deus, irmãos, ele sempre quer fazer uma grande obra. Por isso que a igreja tem que se colocar na posição, na brecha, né, de joelho, em oração. A nação de Israel, irmãos, vocês se lembram lá quando a nação de Israel estava logo lá no começo, né, guerreando, Moisés, irmãos, estava no monte orando, estava com a mão levantada e orando. Até que chegou o momento que a mão dele desfalecia, e aí foram lá, ajudaram ele, né, e ficou ali horas e horas. Enquanto ele estava ali orando, intercedendo, a nação de Israel ia prevalecer, né? Então, sempre quando Deus quer fazer uma grande obra na face da terra, ele coloca o seu povo de joelho. Então, irmãos, que nós possamos, em nome de Jesus, para que Deus possa realizar os grandes feitos, as grandes obras, os grandes avivamentos, que nós possamos estar de joelhos.
Alguns personagens aqui que eu anotei, bíblico, que fizeram história através da intercessão. Abraão, né? O Senhor Jesus, né? Juntamente com outros 2 anjos, chegaram até Abraão e falou: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra está no estágio horrível. E o que Abraão fez, irmãos? Ele se colocou: não, mas Senhor, e se houver tantos justos, se houver tantos justos, sem justos, pode falando. E ele foi intercedendo, irmãos. Moral da história: Deus não deixou de destruir Sodoma e Gomorra, mas salvou a família de Ló. A mulher de Ló que não quis. Ela que não quis, né, irmã Nilson? Ele era meu patrão. Ela que não quis, mas o Ló e a mulher e as filhas, mesmo assim ela foi salva lá da cidade. Deus mandou fogo, destruiu a cidade, também é o que vai acontecer na grande tribulação, daquela mesma forma. Então, irmãos, Abraão, ele intercedeu para quê? Para que Deus poupasse a vida do sobrinho. Houve uma vez, a minha mãe tem um irmão, e Deus abençoou muito ele. Ele estava numa invasão em Diadema, né? E aí, irmãos, a polícia foi lá, e era fogo, e era briga, e a minha mãe preocupada, e todo mundo orando, todo mundo intercedendo, né, irmão? E graças a Deus. Deus me deu uma revelação que estava pegando fogo, e estava mesmo. Quando né? eu liguei a televisão, estava pegando fogo. Na televisão, era barricada, com fogo. Graças a Deus, né, ele teve a vitória. Depois construiu uma casa, construiu 2. 4 casas. E está por aí, né, irmãos? Então, é aquilo. É fazer o que Abraão fez pelo sobrinho. Né, irmãos? O sobrinho não queria nem saber de Deus, irmão Eliseu. Né, irmão Zé? Ló, irmão, Ló não queria nem saber de Deus, nem a mulher dele. Tanto que até mesmo depois de Sodoma e Gomorra, a vida dele virou uma sodomice. Porque as 2 filhas, para ter filho ali, podia ter casado com outros homens, podia ter procurado o Abraão, embebedaram o pai, deram vinho, foram lá, tiveram a coragem de comprar vinho para dar para o pai, para depois ter relação ali com o pai e ficaram grávidos. Misericórdia, aquela família era família terrível, né? Outro exemplo aqui também, irmãos, a Ana, né? O que a Ana queria? Ana queria algo para ela. Ela queria o quê? Queria um filho. Irmão, queria um filho. E aí, quando ela ia subir com o esposo lá para Siló, a primeira coisa que ela fazia era ir para a igreja, irmão. Chegava, Senhor, me dá. Aí o sacerdote ali, mulher, logo pela manhã, você está bêbado, olha o que é um sacerdote sem discernimento espírita, né? Então, irmãos, o que acontece? A Ana ficou ali chorando por Samuelzinho, orando por Samuelzinho, e até que, olha, mulher, vai que Deus concede o desejo do seu coração. Quando ela volta, irmãos, ela tem intimidade com o marido dela, e o que acontece? Ela engravida. Ela engravida e nasce o grande juiz de Israel, o grande legislador, né? O grande sacerdote de Israel, o Samuelzinho, né? Foi um grande homem de Deus. E aí também, para a gente terminar, ao interceder, prepare-se para obter muitas respostas de Deus. Irmãos, é por isso que a gente sempre, irmãos, temos que contar a bênção. Nós temos que contar a bênção. E aí, irmãos, ele vai contar a bênção. Né, irmãos? Então, irmãos, quando você começa a interceder, irmãos, se prepara, porque Deus, ele tem resposta para o povo que ora, né? Quantos livramentos eu recebi de oração, né? Muitos livramentos,
intercessão, você pode afetar o destino de indivíduos e nações inteiras. Pela tua oração, Deus pode, a pessoa estava para morrer, Deus não deixa morrer. Pela tua oração, alguém ia ser mandado embora, não é mandado embora. Pela tua oração, ia começar uma guerra, não vai começar uma guerra. Pela tua oração, alguém está para divorciar, para separar, alguém está para se matar, e você ora e a pessoa não se mata. Então, irmão, saiba que a tua intercessão pode mudar o destino de pessoas e de nações. Né? Minha mãe orou durante muitos anos por mim, Deus mudou o destino. O inimigo era para ter me matado em vários lugares. Né? A pastora Maria Helena, que me consagrou a pastor, com o esposo dela, o apóstolo bispo Antônio Silva, sempre dizia que eu ia morrer lá em Mariporã. Mas morreu mesmo. Não, mas eu morri lá até mesmo afogado lá, porque Deus não deixou. Não, mas você batizou lá, né? Mas é aquilo, né, irmãos? Então. Morreu por mundo. Até na mão de bandido, né, irmão? Então, a nossa oração, irmãos, ela pode sim mudar o destino. E o penúltimo, pela intercessão, você realmente pode ajudar a salvar a vida que estariam indo para o inferno. Judas fala: salvai algum, arrebatando-os do fogo, se você puder. Você não sabe o nome, não tem problema. Não tem nenhum problema. Hoje, quantos artistas aceitaram Jesus por causa da nossa oração? Quantos macumbeiros, feiticeiros, que hoje estão aí servindo a Deus por causa da nossa oração? Quantos políticos, irmãos, estão salvos por causa da nossa oração? Quantos aí deixaram de mendigar, deixaram de ser pobre, de viver em situação precária, é porque alguém orou por ele e Deus atendeu a oração, né? Então, e por último aqui, e o mais importante, irmãos, quando você ora, Deus salva a pessoa, você está livrando alguém. Claro que quem salva do inferno é Jesus, né, irmãos? Mas, se você não tivesse orado, a obra da cruz não teria validade sobre a vida dele. Você orou, conforme Judas fala lá, né? Salvai algum, arrebatando-os do fogo, se você puder, né? E o intercessor, irmãos, não guerreia por si mesmo. Então, tem gente que chega na igreja: Jesus abençoa eu, meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, fica ali, fica rodeando a vida dele toda. Ele só fica orando por ele. Isso não oração é bom, mas a intercessão faz com que você deixe de ser egoísta, faz com que você olhe para as nações, né? Vamos orar, que eu quero não terminar ainda, mas quero conversar com os irmãos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo segundo dia desse estudo sobre a oração de intercessão. Obrigado.